Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra os nossos destaques mais recentes para você assistir quantas vezes quiser. Tivemos bate-papo aqui sobre a influência da tecnologia para a nossa memória, produção e consumo de açaí no país, saneamento básico, saúde ginecológica. Esses são alguns dos nossos temas recentes, tem muitos outros aqui. E logo abaixo você encontra os links diretos para acessar nossas páginas nas redes sociais. Bom, os parâmetros curriculares nacionais do Ministério da Educação apresentam a orientação sexual como um tema transversal. O texto diz que busca-se considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que se expressa desde cedo no ser humano. Engloba o papel social do homem e da mulher, o respeito por si e pelo outro, as discriminações e os estereótipos atribuídos e vivenciados em seus relacionamentos, e aí contempla também o avanço da AIDS e da gravidez indesejada na adolescência, entre outros problemas atuais e preocupantes. O documento prevê a inclusão desses conteúdos desde os anos iniciais do ensino fundamental, com abordagens de acordo com as diferentes etapas do desenvolvimento dos alunos. Esse é um tema delicado, pois envolve muitas vezes discussões sensíveis para as famílias. Será que existe idade certa para começar a discutir esse tipo de assunto? E qual a importância de se tratar da sexualidade humana com naturalidade para fortalecer aí os jovens para serem menos vulneráveis ao longo de toda a vida? Bom, para essa discussão, a gente recebe aqui no estúdio o Ricardo de Castro e Silva. Ele é psicólogo, doutor em educação. Bem-vindo, Ricardo. Tudo bem com você? Tudo bem. Também conosco, ao meu lado, está a estudante Luísa Xavier. Bem-vinda, Luísa. Obrigada. E também conosco aqui está a Maria Eduarda Samontese Toledo, que é artista plástica e mãe da Luísa. Bem-vinda à Conexão, tudo bem? Obrigada. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado aí para acompanhar o nosso bate-papo e refletir aqui sobre as questões que a gente apresenta ao longo dos próximos 25 minutos. Bom, quero começar já a passar a palavra ao Ricardo. Ricardo, eu falei aqui dos parâmetros curriculares nacionais, que vem depois da nossa Lei de Diretrizes e Bases, a famosa LDB, aprovada aí lá em 96, que determina, conteúdos para serem discutidos nas escolas. Agora, o que a gente tem visto e percebido nessas últimas 2 décadas é um crescimento de uma resistência muito grande aí dentro das escolas, muitas famílias também, em relação a colocar aí esses parâmetros e essas orientações em prática. Discutir sexualidade na escola está cada vez mais difícil. Podemos afirmar isso? Podemos afirmar, ainda mais nos tempos de hoje. Porque o que nós estamos assistindo são várias cidades, como exemplo Campinas, São Paulo, em que a Câmara dos Vereadores estabelece uma lei municipal impedindo e de alguma maneira criminalizando educadores que venham a discutir esse tema na escola, principalmente na área de diversidade sexual. Mas tem uma lei maior que garante que é um direito. O que a LDB vai falar? Sexualidade é um tema da escola brasileira, desde a educação infantil, porque a gente tem os parâmetros para a educação infantil. Então, o governo garante. Só que lá na escola, ninguém assegura esse direito. Não é um direito adquirido, porque que os adolescentes não sabem disso. Outro que tem a ideia de que a família é que vai dar autorização. Se o Estado está dizendo que o adolescente tem direito, na verdade hoje você informa a família, tá? Porque tem uma lei que garante isso. Só que isso não vem acontecendo, isso está sendo uma coisa muito discutida hoje. O Ministério vem discutindo, as universidades vêm discutindo para contrapor esse movimento conservador, sério, micro, nas pequenas cidades, aonde essas leis municipais vêm barrando esse trabalho. Pois é, então aí fica essa dificuldade, muitas vezes, de uma lei federal que deveria ser executada e aí muitas vezes bate na questão íntima, aí, tanto não só por conta dessas leis, mas a gente também já ouviu vários relatos aí mesmo de professores
que eram contrários à discussão desses temas dentro da escola e não executando, não levando essa discussão adiante. Agora, Luísa está aqui, estudante, representando aí os jovens que nos acompanham também Brasil afora. E, Luísa, para você, qual a importância de ter uma discussão sobre sexualidade nessa faixa etária que você está agora, a garotada na escola? É um dos temas, na verdade, que surge naturalmente entre os grupos, mas você tem informações que venham, ou seja, dos pais, ou seja, da escola. Como é que isso influencia, contribui para a sua ideia sobre sexualidade? Bom, não é novidade que a adolescência é um processo de transformação. Mas e entre a adolescência e a infância? Eu acho que esse é o estágio mais sensível, mais complicado de se discutir, da criança conseguir, né, do pré-adolescente conseguir se encaixar no meio da sociedade de como eu quero ser, como, sabe, uma roupa que talvez não seja para minha idade, que é muito avançado, mas também outra roupa é muito atrasado, sabe? Então é uma fase complicada. E um exemplo da menina, que também é uma coisa muito sensível, a menina menstrua. E muitas meninas só sabem, em pleno século XXI, 2016, só conhecem a menstruação a partir do momento que ela ocorre. Isso é uma coisa extremamente séria. E em questão da menina também se encontrar com o seu corpo, porque como eu vou saber me prevenir não só de doenças, isso é uma lei também, é um direito meu e de outros meninos também, que a partir dos 12 anos eu tenho direito a ter acesso a qualquer método contraceptivo. Agora, esse tipo de discussão você tinha na sua escola, por exemplo? Não, eu não tinha. Isso que é o complicado. Eu tenho direito, mas de vez em quando eu ouvia falar que existia alguns métodos, que existe a camisinha, que existe o anticoncepcional, mas o que adianta eu saber que existe se eu não tenho acesso? Esse eu não sei como usar, entende? Ainda tem muito esse tabu da menina ir no ginecologista, da menina se cuidar, e também isso ocorre em gravidez e tudo. Se eu já não tenho uma educação sólida em questão de outras matérias, muito menos na sexualidade, não sei lidar com o meu corpo, como eu vou saber lidar com o corpo de uma pessoa que está vindo ao mundo? E como você mencionou, as meninas, a partir do momento em que ocorre a menstruação, consultam o ginecologista. Agora, para os meninos, no caso, normalmente não há nem essa transição, nem essa preocupação. Ejaculam. Exatamente. Agora, eu quero ouvir um pouquinho da Maria Eduarda, mãe da Luísa aqui, de que forma em casa surgiu ou não surgiu esse tema? Como é que é discutir sexualidade em casa? Pois é, eu posso até afirmar que não era um assunto muito presente, devido não ter sido presente na minha vida. Na sua formação também você não teve educação sexual na escola? Não me fez falta, né? Não sei se é porque a geração era outra, né? As minhas preocupações eram outras, então posso falar que na minha adolescência esse tipo de informação não me fez falta. Mas você não discutia nem com família, nem na escola? Não, né? Até porque eu perdi meus pais muito cedo, né? Eu tinha 10 anos, perdi minha mãe com 10 e meu pai com 11. Então, né, não tive isso. Mas, se eu tivesse tido, também não teria sido ruim, pelo contrário, né? Teria se aberto outras portas que deveriam ter sido abertas. E eu acho que eu deveria ter conversado mais com a Luísa, mas confesso que não me preocupei muito com isso, entendeu? Que não deveria ter sido desse jeito. Agora, essa questão, Ricardo, que a Luísa menciona aqui também, dessa transição, né, da infância para a adolescência, que normalmente se pensa já aí em tratar, enfim, da questão da menina que menstrua, o menino que ejacula. Agora, assim, antes disso, a própria concepção dos cuidados com o corpo, da noção da sexualidade, que isso vem ao longo de toda a vida, não começa só na adolescência, né? Quando a gente já é bebê, a gente já tem primeira experiência sexual na amamentação, né? Agora, é um período que a vida adulta também tem transformação, tá bom? Mas é um período... Elas não param nunca. Não param nunca. Graças a Deus. Mas, nesse momento, eu acho que o que é mais forte são as exigências sobre os adolescentes, não é?
Porque, na verdade, você está sendo preparada para ser alguém na vida. É verdade. E aí vem um monte de pergunta. A gravidez hoje, para o Ministério, ela é discutida como uma gravidez desejada. Então, hoje, infelizmente ou felizmente, é uma discussão ampla, a gravidez, para muitas adolescentes, é um projeto de vida. Você entendeu? Então, a menina chega no serviço de saúde, pede para aprender a engravidar. Não é mais eu vim aqui para não engravidar. E quais questões estão por trás dessa escolha nesse momento precoce da vida? Tem uma série de coisas interessantes. Vai mudar minha vida, eu tenho uma razão para viver, porque o meu social não me deu uma razão para viver. A escola às vezes não é, eu não tenho. Na criança, no bebê, eu tenho uma razão, um porquê. Porque no caso não haveria aí uma visão de um projeto de uma carreira ou de se tornar um indivíduo bem-sucedido. Pois é, começamos a discutir qual é o acesso mesmo a essa meninada, a uma vida bem-sucedida. A menina quer ter. Se eu acredito que eu não possa ter aquilo, eu vou ter isso. Isso. Né? Eu vou ter o que eu posso. Eu vou ter o que eu posso, que está ao meu alcance fazer. E eu acabei de fazer um diagnóstico numa cidade do interior. Eu que encontrei meninos assumindo os filhos das namoradas. Coisa que a gente nunca imaginou, não é? E assim, ter filhos hoje para adolescente e juventude tá dado, tá aí. Luísa, como é que é essa discussão entre seu grupo de colegas e amigas, questão de gravidez na adolescência? Então, como eu moro aqui no Rio, uma cidade grande, o que pode ser que isso não seja, de fato, o real estado que o Rio está vivendo. Mas o que eu vivencio é de realmente gravidez consideradas surpresas e indesejáveis entre as pessoas que estão ao meu redor. Então você já teve amigas engravidando? Já tive muitas conhecidas, mas eu tive muito contato com meninas de outros estados. E aí eu pude ampliar essa minha linha de raciocínio, que se encaixa perfeitamente com o que você falou. Porque no interior, no Nordeste, lá pro interior do Pará, o que acontece é, menina, você nasceu para fazer farinha, você vai morrer fazendo farinha. Eu tenho uma amiga que é do Nordeste, ela com 17 anos, ela se mudou, 14 anos, ela se mudou de casa para ir trabalhar na casa da... É assim, é uma troca. Eu vou para sua casa, você me dá comida, roupa usada, uma moradia, em troca eu limpo a sua casa, cuido dos seus filhos e faço todo o resto. E na verdade isso é um trabalho escravo. Ou você muda da sua cidade ou estado, nesse caso ela deu sorte que conhece a tia dela, e vai para uma casa de uma pessoa desconhecida que você nunca viu na vida, talvez possa ser maltratada, que isso acontece muito. E aí também pode acontecer muitos casos de violência sexual. Ou você casa, engravida, roça, e é isso, porque lá também não tem opção de estudo. E as meninas opinam por isso, eu não tenho outra escolha. Só reforçando o que a Luísa está dizendo aqui, essas histórias que a gente lia aí em romances ou mesmo em livros de história lá de século XVI, XVII, achamos que isso não acontece, isso ainda acontece, isso é um problema muito grave e batemos nessa tecla novamente por conta de falta de acesso à educação, né? A educação vai dar essa base para, de fato, esse jovem ou essa criança ver aí, a partir de um momento em que pode estudar, ter uma ascensão social e ter uma possibilidade de ser um cidadão que possa ter acesso aos seus direitos de uma forma mais ampla. Agora, Maria Eduarda, uma questão importante de a gente falar aqui da sua prática junto a um projeto social em que se discute essas temáticas também de prevenção de doenças. Como é que isso, na discussão com a garotada, acaba acontecendo? Pois é, o que acontece? Quando eu iniciei o projeto, assim, eu cresci muito longe da cultura, né? Sem nenhum tipo de informação cultural, né? E eu e a minha sobrinha sempre conversamos sobre a cultura. Engraçado, né? Eu me lembro que nós éramos muito pequenas, sentadas assim no meio-fio, não tinha brinquedo, não tinha acesso a nada. E a gente falava da Gal Costa, a gente falava da Maria Bethânia. Isso era onde? Isso lá em Cascadura, tipo, aos 5, 6 anos de idade, né? A gente não tinha acesso a um disco, né? Uma vitrola a gente não tinha. E mesmo assim a gente só conversava sobre isso.
E aí nós crescemos e aquele gosto, né, só aumentou. E aí eu fui me interessando pela cultura, criei junto com ela a iniciativa sociocultural Arquivo do Samba e descobri através de uma outra ONG chamada CEDAPS, que é excelente, que é aqui no Rio de Janeiro, que a cultura está totalmente ligada à saúde, né? Então, junto com a saúde, me trouxe todas essas informações da sexualidade, trouxe vários temas, tuberculose, AIDS, DSTs, uma visão geral da cidade do Rio de Janeiro, uma visão cultural da história da cidade do Rio de Janeiro, né? E aí eu criei até um personagem, Arquivinho, né? Transformei o arquivo no Arquivinho, aonde eu criei algumas histórias que ele passeia pela história do Rio de Janeiro, sempre trazendo essas informações para as crianças. E é assim que a gente vem tentando trabalhar, sempre com a cultura e a saúde. Agora, é importante mencionar aqui, Maria Eduarda falou de Cascadura, para quem não conhece, é um bairro aqui na cidade do Rio de Janeiro, Sim. ou seja, a segunda maior cidade do país, e ela mencionando a questão também da falta de acesso à cultura, né? E você pode imaginar numa cidade mais distante, no interior. Exatamente. É o que, como também isso acaba acontecendo e se refletindo. Vamos colocar na tela aqui, tem um estudo sobre a questão de sexualidade, o sistema de notificação de violências em Campinas, que eu quero ouvir alguns comentários e considerações do Ricardo em relação a isso, para a gente falar também da questão de sexualidade. Falamos na abertura do programa brevemente sobre a questão da noção de direitos, de cuidados, de decisões e de noções aí sobre o próprio corpo, e a gente sabe que muitas vezes essa falta de noção acaba levando aí para casos de violência sexual e da falta de denúncias em relação a isso. Então, Ricardo, a gente pode dar uma geral aqui em relação a esses dados? Não é uma pesquisa. Na verdade, o SIS-9, todo município é obrigado a ter. O Rio deve ter. Porque hoje é obrigatório, todo município manda para o Ministério o número de violência da cidade. Tá? Então, Rio deve ter. Campinas tem um sistema que consegue pegar quase 100% das situações de violência. O que mostra que é assustador, que a gente estava discutindo, no caso da criança e adolescente, a violência geral, vai acontecer dentro de casa, 56%. Então, a casa é mais violenta que a cidade. O pai é a figura central da violência. E a violência sexual, no montante das violências, é em torno de 30%. Isso é muito grave. É muito grave. Então, se você imaginar que de 10 crianças e adolescentes, 3 serão violentadas dentro de casa, principalmente. Isso. Né? E nos dados de Campinas mostra que começa em torno de 4 a 5 anos a violência em casa. Então, isso contribui para a força, para que esse trabalho na escola volte a acontecer. Porque, infelizmente, crianças e adolescentes vão ter que aprender a se defender da própria família. Como é que eu me defendo diante de situações de violência? Eu comecei nos anos 80 a trabalhar. Lá era antes da AIDS. Hoje o tema central é violência sexual. É muito grave o número de crianças e adolescentes sofrendo violência sexual. E abandonadas sem um serviço de orientação. Isso traz uma angústia. E julgada. E julgada, e ela se sente culpada. Exatamente. Porque a verdade dela ser culpada é muito mais forte que ela, né? Até ela entender que ela não é uma pessoa culpada, ela pode ser responsável, mas culpada não. Não, ela também não é responsável, né? Porque responsável até certo vai ponto. cair a discussão de que ela provocou. Sim, né? Então, assim, se cuida porque o outro não se cuida. Exatamente. Não dá, você né? tem toda a razão. E a gente entra num estágio onde uma criança de 4 anos de idade, uma menina, tem que usar uma blusa no calor do inferno, que é aqui no Rio de Janeiro, Isso. 70 graus, 80 graus, e porque um homem pode olhar para os peitinhos dela. Porque o outro não tem que se cuidar. Né? Exatamente. Respeito, limite, controle, sabe essas coisas básicas?
E aí é a criança que tem que se culpar E só lembrando aqui, já que a gente começou o programa falando de legislação, que a nossa legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente aí prevê que o Estado e a família e toda a sociedade são responsáveis por cuidar da criança e do adolescente. Só que a gente está falando aqui que, na verdade, na prática, é a própria criança e adolescente que tem que se cuidar contra todo esse tipo de manifestação aí adversa que circula ela. A gente já está quase aqui, chegando na reta final do programa, passou voando. Eu quero saber aqui uma reflexão geral de vocês em relação, a gente falou pontualmente aqui de algumas questões, mas pensando, Ricardo, por exemplo, você falou aqui da dificuldade do acesso, muitas vezes para fazer a denúncia, ou de como chegar e levar isso adiante. Então, a gente pode até prestar um serviço aqui, no caso, enfim, ou mesmo o educador, o professor que está na escola pode identificar, ou algum vizinho, algum outro familiar. Como é que tenta se identificar ali o comportamento da criança, ou tentar prestar uma ajuda, um auxílio a esse pequeno que muitas vezes não sabe como pedir ajuda? Tem duas coisas graves. A situação emergencial, mas tem uma pior, que é uma situação crônica, que vem acontecendo há um tempo. Existe uma lei que diz a escola ela é obrigada a notificar qualquer sinal de violência. Se ela não fizer isso, quem responde o processo é a direção da escola. Só que a escola não faz isso também, por uma série de dificuldades. Eu não sei como é que é, mas o sistema de notificação, às vezes o violentador pode ter acesso, tipo, quem foi que me denunciou? E vem, e agride e violenta. Mas a gente não pode ficar na mão desse violentador. O que tem que ter? Uma rede de proteção de criança e adolescente, para que a criança aprenda a se defender e tenha canais de proteção. Um disque denúncia. Algumas cidades têm disque denúncia da cidade gratuito. Isso funciona muito bem. Ele liga, ela liga e pede uma ajuda emergencial e ela é encaminhada para os serviços de saúde. Infelizmente, sozinha. Muitas vezes não tem um adulto junto, porque ela tem que se defender do adulto. Isso é muito grave. Muito. Agora, o que nós temos que voltar é ter essas discussões na escola. Sim. Não é para ter acesso à informação e para poder transformar a informação em conhecimento. Nem tudo eu aprendo. Não é só falar que usar camisinha não engravida. Isso não resolve. A gente sabe aí engravidar. até que, Pode na verdade, engravidar, mas... é consenso entre os jovens, Luiz, a questão do uso e da importância da camisinha, por exemplo, entre seus amigos, o círculo de jovens que você conhece? Olha, comum pode até ser, mas se eu tô namorando, é como se não tivesse nenhum motivo para usar a camisinha. Esse é um dado do Ministério. Primeiras relações, usa. Começou a namorar, para a camisinha. Nós fazemos um trabalho de distribuição de preservativos dentro de coletivos, né? Então, a gente divulga o projeto e distribui em torno de 20 mil camisinhas por mês, né? Isso porque a gente tem pouca gente como voluntária. Então, muita gente recusa, porque é casada, não, eu não preciso. Gente, casada também usa. E eu já distribuí muita camisinha, as pessoas falavam pra mim, olha só, você não pode dar pra um casal de idoso, você não pode dar, tá vendo ali os dois estão com criança, não pode dar. Por que não? Não existe não isso. E mesmo se for o caso de ter alguma DST, isso só acontece com os considerados levianos, né? Só acontece se eu sou solteira, se eu ter relacionamento ativo com várias pessoas. Gente, isso pode ser genética. O que eu mais ouço, meu marido não vai me transmitir doença porque senão eu mato ele. Então já é uma segurança que a pessoa acha que tem. Sem dúvida. Agora, pegando esses dados aqui, desses relatos que elas apresentaram também, lembrando os dados do próprio Ministério da Saúde, que há um crescimento aí em alguns grupos da nossa população de infecção por HIV, exatamente por conta desse comportamento que você está falando preconceituoso entre idosos, entre mulheres casadas e entre jovens, principalmente. Jovens que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo. Esse grupo tem crescido muito o número de infectados nos últimos anos com HIV, então é uma preocupação
que deve ser levada adiante. Essa discussão não pode acabar aqui com o nosso tempo do programa, que já está, o meu reloginho me contando lá, que já estamos chegando aqui nos últimos segundos do Conexão, mas que a nossa discussão aqui tenha provocado você de casa para levar esse bate-papo adiante aí na sua roda de amigos, na sua roda de família, quem sabe no jantar, enfim, não pode ter tabu aí, ter preconceito na hora de discutir sexualidade dentro e fora da escola. Mas por agora, então, obrigado aos três pela presença. Passou muito rápido. Obrigado. Queria o resto da tarde conversando com vocês, mas Com certeza. precisamos acabar. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça a Conexão Futura aqui na tela do Futuro de segunda a sexta, nesses horários, ou qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site, que está aqui embaixo também. Um abraço e até a próxima.